Fala pessoal, tudo certo? Professor Dixon Calcetti aqui, do curso Direto ao Ponto. Vamos falar a respeito de desigualdade digital, assunto bem importante para as provas discursivas. Mas antes, um pedido e um aviso. Se você não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se agora. Não deixe para depois, clique aí no sininho para receber notificação dos novos vídeos. Coloque aqui nos comentários o que você achou também, se você quer que eu aborde algum outro assunto interessante. Coloca tudo aqui para a gente, isso vai ajudar bastante o trabalho. Claro, se curtir o vídeo, não se esqueça de deixar o joinha aí, isso também vai facilitar a nossa vida aqui, vai melhorar o nosso entendimento aqui a respeito do conteúdo que a gente está passando para vocês. E aí, segundo aviso, dá uma olhada aqui, no fundo você tem aí a propaganda do nosso aulão, né, o panfleto do nosso aulão para PMDF. Se você vai fazer PMDF, você não pode perder o aulão da PMDF totalmente online no dia 16/5, diretamente aqui dos estúdios do Direto ao Ponto. Cara, vai ter de tudo nesse aulão. Vai ter comentário dos temas mais prováveis, vou trazer temas bem recentes, como por exemplo os ataques que ocorrem em escolas aqui no Brasil, que ocorreram especialmente aí nos últimos meses. A gente vai ver também esqueletos para você usar e elaborar um texto com muita agilidade e precisão. Eu vou trazer dicas muito pontuais a respeito da banca OCP e você vai receber um super material também. Então aproveita, porque a promoção de R$50 é por tempo limitado, beleza? Dá uma olhada aqui na descrição deste vídeo, você vai ter o link para acesso aí do curso, ou então acesse o nosso site www.cursodiretoalponto.com. Legal? É isso aí, vamos para o nosso tema de hoje. Desigualdade digital. Professor, nunca tinha ouvido falar disso, mas desigualdade você já ouviu falar, não é isso? Por quê? Porque o Brasil é o país das desigualdades, concorda? Há uma desigualdade social muito latente. Nesse âmbito de desigualdade social, a gente tem algo aqui que exclui muita gente, que é a desigualdade digital. E o que é a desigualdade digital? Trata-se de um fenômeno que literalmente deixa um monte de gente de fora da rede mundial de computadores. Quer dizer então que é um fator de exclusão? Sim, a exclusão digital ou a desigualdade digital diz respeito exatamente a isso. As pessoas que não têm acesso ou têm dificuldade de acesso à internet ou ainda às redes digitais. É uma parcela considerável da população brasileira que literalmente foi excluída aí das redes digitais, do avanço dos últimos anos. Dixon, entendi, mas quem é que mais sofre com isso? Claro que quem mais sofre com isso são aqueles mais pobres, né? A parcela mais pobre do Brasil. E dentro dessa parcela mais pobre, a gente pode citar aqui as mulheres negras e indígenas, que são as que mais sofrem com essa desigualdade digital. Isso foi objeto de um estudo por parte de vários institutos aqui do Brasil e também do IBGE. O IBGE divulgou, no ano de 2022, um estudo em que todos esses elementos foram apontados. Cerca de 90%, é um dado extremamente positivo, né? 90% das pessoas no Brasil, dos lares no Brasil, têm acesso à internet de acordo com o IBGE. É um dado positivo? Sim, mas diante do avanço dos tempos, diante da modernidade que nós vivemos, você sabe que tudo é feito via internet. Tudo, basicamente, é feito via internet. E durante a pandemia, você se lembra? Aquele momento em que basicamente tudo que a gente fazia foi feito pela internet, era feito pela internet, então muita gente não queria aula à distância, o famoso EAD, e aí você se tornou um dos maiores fãs de EAD. Eu, por exemplo, o meu curso presencial até hoje está fechado. Por quê? Porque quase ninguém pede aula presencial. Na verdade, 98% dos meus alunos solicitam somente aula online, para que você tenha uma ideia. E o home office? O home office é uma verdade hoje. São várias as empresas, vários os órgãos que hoje fazem uso do teletrabalho, do home office, para desenvolver as suas atividades. Nesse sentido, como você percebeu, o Brasil, ele realmente é um país muito conectado, mas muita gente fica de fora. O IBGE divulgou que o Brasil é o 5º país do mundo que possui mais usuários de internet. Ou seja, é muita coisa. Ele fica atrás de Estados Unidos, de China, de Índia. Ou seja, a gente está falando aqui de um país que é realmente muito conectado.
mas isso interfere grandemente também na desigualdade digital, porque as pessoas que não têm acesso à internet, que não fazem uso das redes digitais, são pessoas que acabam, muitas vezes, não fazendo aí jus aos seus direitos. E o princípio da igualdade não é estabelecido aqui no Brasil. É importante a gente considerar aqui algumas causas relativas a esse fenômeno. O que ocasiona isso? Por que há essa desigualdade digital no Brasil? Um dos primeiros elementos aqui que a gente pode citar é o alto custo dos dispositivos de acesso à internet, seja de um computador, seja de um tablet ou ainda de um celular. E também o alto custo aí dos serviços. Dixon, mas eu vejo que com o passar do tempo isso vem diminuindo. Sim, o valor dos serviços de acesso à internet, o valor de celulares, de tablet vem diminuindo com o passar do tempo, é verdade, mas ainda é muito alto o valor aqui no Brasil. E aí a gente já tem uma segunda causa, a baixa renda das pessoas aqui no Brasil. Infelizmente, em razão de uma série de elementos, a população mais carente aqui do Brasil tem uma baixa renda per capita e compromete a sua remuneração, o seu salário aí com vários outros elementos de necessidade básica que, na verdade, ficam ali à frente do acesso à internet. Mas podemos citar outras causas aqui também. O déficit, por exemplo, na questão aqui da infraestrutura. Os locais mais pobres, infelizmente, apresentam problemas de infraestrutura para acesso à internet. Se você for ver uma comunidade no Rio de Janeiro, uma comunidade mais pobre em São Paulo, provavelmente ela vai ter dificuldade de acesso à internet, o que já acaba revelando aqui uma outra causa para a gente, que é exatamente também o déficit aqui na infraestrutura em termos de prestação de serviço. Várias são as leis, várias são as determinações legais que impedem que as distribuidoras de sinal de internet, aí, de telecomunicação, tenham diferentes antenas, tenham vários dispositivos replicadores de sinal de internet em diferentes lugares aqui do Brasil. Ou seja, a gente está diante aí de um cenário com várias causas, mas há uma aqui que é muito grave, que é o analfabetismo digital. É aquela pessoa que simplesmente ela não tem conhecimento para fazer uso da internet. Ela simplesmente não tem conhecimento. Ela não tem um equipamento de internet, que seja um tablet, um celular, ela não tem esse conhecimento para fazer o uso, ainda que ela tenha acesso, ela não tem esse conhecimento. E aí a gente se refere especialmente a algumas minorias, como, por exemplo, indígenas ou ainda as pessoas mais idosas do Brasil. É realmente um cenário muito grave. E se a gente falar aqui das consequências? As consequências são enormes. A pessoa que hoje ela não está, de alguma forma, presente nas redes digitais, que ela não consegue acessar as redes digitais, ela tem literalmente alguns dos seus direitos ali tolhidos. Ela não faz uso de vários dos direitos. Porque, por exemplo, se ela, por exemplo, é uma pessoa aposentada, basicamente tudo que você resolve ali no INSS, você vai fazer via internet, a não ser quando você tem de comparecer ao INSS para você fazer a prova de vida ou ainda para você ir até lá para fazer uma consulta. Mas todo o restante é feito via internet. Se aquela pessoa ela vai fazer, por exemplo, o uso do serviço de saúde, é muito importante que ela também tenha acesso à internet para ela saber quais são os locais mais próximos da casa dela, para ela saber, por exemplo, onde está vacinando a Covid-19, onde tem um serviço de pediatria, onde há o serviço relacionado a especialidade de otorrino, de oftalmologista. Então tudo isso facilita muito a vida da pessoa. Para ela, por exemplo, tomar um ônibus, é muito mais fácil se ela pesquisar na internet e souber ali do itinerário, se ela souber se aquele ônibus passa em determinado lugar, se ele vai até determinado lugar. Ou seja, a gente está falando aqui de direitos relacionados à liberdade, ao direito de ir e vir. Portanto, a pessoa que não tem acesso à internet, ela literalmente é excluída de vários acontecimentos, de vários benefícios, de vários direitos que ela tem, que ela tem acesso na internet ou que ela teria acesso via internet. E isso realmente acaba excluindo mais ainda essas pessoas. E aí, Dixon, há soluções para isso? Evidentemente que há soluções para isso. Uma das coisas mais importantes aqui é a gente baixar o valor
de serviços de internet e, evidentemente, dos dispositivos que acessam a internet. Outra coisa muito importante é a gente conscientizar as pessoas da necessidade de você se incluir digitalmente, especialmente os indígenas, especialmente aqueles mais pobres, os idosos também. Tudo isso é muito importante. E no terceiro momento, vale dizer que cabe ao Estado implementar políticas públicas aqui que vão incluir as pessoas, no sentido também de fazer programas aqui que tenham valores mais em conta para serviços de acesso à internet. Isso tudo é muito importante. O assunto de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!